e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Ele faça cair a venda dos olhos, para que todos venhamos enxergar com os olhos espirituais. Os olhos espirituais conseguem ver a grandeza de Deus na sua santa palavra. Os olhos espirituais conseguem descobrir nas Sagradas Escrituras os segredos da vida, o segredo da longevidade da vida. Eu fico muito feliz porque a gente consegue ver a grandeza de Deus nas suas palavras. Veja só, você sabia que o temor do Senhor aumenta os dias da sua vida aqui na Terra, da nossa vida aqui na Terra? Sabia disso? O temor do Senhor aumenta os dias. O que aumenta os dias aqui na Terra não é o dinheiro, não é a condição social, não são os médicos. O que aumenta os dias aqui na Terra é o temor do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia está claríssima quando diz: o temor do Senhor aumenta os dias. Aumenta os dias. Mas os perversos terão os anos da vida abreviados, quer dizer, curtos, encurtados. Está escrito isso. E esse escrito é para todos nós colocarmos a barba de molho e procurar temer a Deus sobre todas as coisas. Porque no temor do Senhor há sabedoria. A Bíblia fala aqui que o temor do Senhor é odiar o mal. E é bacana isso, porque quem vive para servir ao mal, que é o diabo, quem vive para servir e agradar ao mal, com certeza é burro, é estúpido, é ignorante, porque despreza as Sagradas Escrituras, que quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, quer a gente creia ou não, está escrito. O que está escrito, está determinado, está sacramentado, está decretado. Ninguém, nem Deus, pode ultrapassar ou desdizer aquilo que ele falou. O próprio Senhor disse que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quem é sábio, atenta para a palavra de Deus. Quem é sábio, atenta para o que Deus fala.
quem é sábio atenta para o temor do Senhor. O temor do Senhor. Nós temos conhecimento, infelizmente, de muitas pessoas que, por conta da ganância, por conta da, entre aspas, esperteza ou sabedoria deste mundo, se deixam levar pelo que veem, pelo que tocam, pelo que sentem, enfim, pelo que deixa de sentir. Mas se você, amiga e amigo, se você carrega consigo o temor do Senhor Deus, então você pode ter certeza que os seus dias serão acrescentados, aumentados aqui na terra. É isso mesmo. Aqui está escrito: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Veja que coisa magnífica. Nós temos aí testemunhos de que isso é uma realidade. A Bíblia fala, lá em 2 Crônicas, que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E um coração perfeito para com Deus começa com o temor do Senhor. E o temor do Senhor é visto em nós quando fugimos do mal, quando fugimos do pecado, quando fugimos da injustiça. O temor do Senhor é odiar o mal. Quando você odeia o mal, é claro que ninguém gosta do mal. Você é que diz isso ou pensa assim, mas é verdade, o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o mal é odiar tudo que desagrada a Deus. E nós, todos nós, temos consciência de quando agradamos a Deus ou quando entristecemos a Deus. Porque Deus colocou dentro de você, de mim, de cada um de nós, uma consciência. Então, se eu faço alguma coisa errada que contraria Deus, com certeza a minha consciência lateja e acusa que eu estou no caminho mau, que eu estou errado. Essa é a realidade. Mas quando eu faço alguma coisa que agrada a Deus, então eu faço com fé. Eu tenho segurança, eu tenho coragem para ir em frente, eu não tenho medo. Porque na minha consciência há a aprovação de Deus quanto àquilo que é justo, que é certo. Infelizmente, muitos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecem a Bíblia. Ninguém conhece mais a Bíblia neste mundo do que o diabo. Porém, o que adianta ele conhecer a Bíblia? Ele não tem jeito mais. Com respeito a nós, humanos,
quando conhecemos a verdade, nos libertamos das mentiras, dos enganos, nos libertamos daquele sistema de querer fazer alianças com o mal. Isso aconteceu com o rei Asa. Aconteceu com o rei Asa. O rei Asa foi um homem que andou com Deus, temia a Deus. Porém, diz o texto sagrado, olha só o que Asa desagradou a Deus. O texto sagrado diz que no ano 39 do seu reinado, ele reinou 41 anos. No 39º ano de reinado, Asa, o rei Asa, que fez um bom trabalho, de certa forma, no reino de Judá, o rei Asa caiu doente dos pés. Isso mesmo, ele caiu doente dos pés. A sua doença era, diz o texto sagrado, em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Antes, confiou nos médicos e morreu. Então, quando a gente anda no temor do Senhor, permanentemente, não é só temer a Deus por um tempo, 2 tempos, não. É temer a Deus por todo o tempo e fugir do mal. Ele tinha tido experiência gloriosa com Deus, porque quando o reino de Judá foi cercado pelos inimigos, o rei Asa buscou a ajuda do alto. E Deus o livrou dos seus inimigos. Mas quando ele ficou doente dos pés, gravemente, ao invés de confiar em Deus, ele buscou a ajuda dos médicos e morreu. Preste atenção, não estou dizendo aqui que você não deve buscar a ajuda dos médicos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou ensinando para vocês o texto sagrado, que Asa, o rei Asa, morreu prematuramente, embora tenha agradado a Deus em parte. Mas ele morreu prematuramente porque não confiou no Senhor. Antes, confiou nos médicos. Então, por isso ele morreu. Então, quando a gente teme a Deus verdadeiramente, a gente tem sensibilidade para ver, para sentir, perceber se tememos ou não a Deus, se as nossas atitudes estão em sintonia com a vontade de Deus. E quando nós temos absoluta certeza, convicção de que estamos vivendo no temor do Senhor, é óbvio que nós temos fé, coragem, ânimo para ir em frente, porque Deus confirma na nossa consciência que Ele é conosco. Agora, quando há, ainda que seja sombra do pecado ou o mal, então a pessoa não tem segurança. Por isso as dúvidas. A dúvida é a ausência da fé. Quando a pessoa tem fé, ela vive pela fé, na certeza, na segurança, ela confia. E não importa a opinião alheia, pode o mundo todo se voltar contra ela, mas porque ela teme a Deus e está consciente de que realmente ela está agradando a Deus, ela está vivendo no temor do Senhor, então Deus
fica obrigado, é isso mesmo, Deus fica obrigado a atender a necessidade daquela criatura, porque é Ele que diz, é Ele quem fala, é Ele quem ensina. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio, diz o Senhor. Então, amiga e amigo, quando a gente, por isso que aqui o texto sagrado diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Isso é muito forte, muito forte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento, olha só, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Isso é extremamente glorioso. Então, amiga, ele repete que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos pensam assim, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me dar bem, e qualquer problema que eu tiver, eu tenho dinheiro para comprar. Negativo. A Bíblia fala que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos que não temem a Deus, os seus dias são abreviados, encurtados. Você ama a vida, minha amiga e meu amigo, se você quer viver longos anos e saudável, então tenha certeza, agrade a Deus com o seu temor. Teme a Deus. E temer a Deus é fugir do mal. Você foge do mal. Você foge do mal. Você foge das amizades que estão inclinadas para servir o mal, estão inclinadas a viver para o mal. Foge delas para que você possa andar em integridade de coração e agradar a Deus. E Ele vai garantir a sua promessa na sua vida. Graças a Deus. Isso é muito magnífico, é maravilhoso. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam isso. Os loucos, os que se acham espertos, sábios, os que se acham mais vivos do que os outros, mais inteligentes, intelectuais, ou mais espertos, né? É a melhor palavra, mais esperto do que os outros, esses acabam mal. Acabam mal. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. E quando é que eu tenho temor a Deus, bispo? Olha, você vai temer a Deus mesmo quando o Espírito de Deus possuir o trono do seu coração. Ele sentar-se no trono do seu coração. Aí sim, ele vai conduzir o seu coração de acordo com a vontade dele. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.